Saudações, terráqueos! Eu sou a Lu Costa e você está aqui no canal do Natural Journey. I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving. Bem-vindos ao canal do Natural Journey, agora aqui no YouTube. Eu criei esse canal porque eu tenho Mercúrio em Gêmeos, gosto de falar bastante, então para ter um pouco mais de liberdade de expressão, porque lá no Insta a gente tem uma limitação de tempo, né, para postar os vídeos. Então eu criei esse canal aqui para poder, né, falar à vontade, né, sem essa limitação do tempo. Bom, como eu sou nova por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana, eu sou a Lu Costa, eu tenho Sol em Câncer, Lua em Escorpião e Ascendente Leão, e eu tenho 15 anos de experiência na área de recursos humanos. Então, toda a minha trajetória profissional eu construí dentro da área de recursos humanos, tenho trabalhado aí em diferentes empresas, né, de diferentes segmentos, diferentes portes, com um foco maior em desenvolvimento humano, né? Então, desenvolvimento organizacional, consultoria interna, liderança e por aí vai. O ano passado, exatamente numa lua nova em Câncer, esse projeto do Natural Journey nasceu, ou seja, foi um projeto que de fato nasceu do meu coração. E eu criei esse projeto para poder contribuir com o autoconhecimento das pessoas, considerando a minha própria experiência com a astrologia. Então, a primeira vez que eu fiz o mapa, há alguns anos, foi assim um divisor de águas para mim, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mergulho muito profundo e reconhecer quais são as forças que compõem a minha natureza. E eu, assim, da mesma forma que eu tive mestres e mestras que me ajudaram nesse caminho de autoconhecimento, eu resolvi estender um pouco do conhecimento que eu tenho da astrologia e também do trabalho que eu desenvolvi no mundo corporativo para ajudar as pessoas a se conhecerem. Ajudar as pessoas a conhecerem as energias, as forças, as potencialidades que ela carrega dentro de si, para que juntos a gente possa identificar por espaços onde ela possa manifestar essa natureza e, consequentemente, ser reconhecido por isso, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, as coisas fluem com muito mais naturalidade, sem tensão, a gente faz com o pé nas costas e, consequentemente, a probabilidade da gente ter bons resultados fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que pulsa no nosso coração, é infinitamente maior. E, bom, ao contrário do que muita gente pensa, a astrologia, ela não é misticismo, né? Ela não é esoterismo, pelo contrário, a astrologia é uma ciência precisa que foi desenvolvida pelos povos ancestrais através de anos e anos e anos de observação empírica. Então, os povos ancestrais, eles viviam de forma muito mais conectada com a natureza, eles observavam mais a natureza. Então, eles percebiam que, poxa, quando mudava o ano, uma determinada espécie, ela passava por aquela região do rio, quando a gente tinha um posicionamento ali de um determinado astro numa faixa do céu, a gente podia observar mudanças na natureza acontecendo, né, desde as marés até o próprio movimento, né, da natureza, das espécies, das plantas e também dos seres humanos, partindo do entendimento que nós somos mais uma das espécies que compõem o nosso ecossistema. Então, a gente não só habita a natureza, como a gente é habitado por ela. Nós somos natureza. Então, os povos ancestrais, através da observação dos céus, eles passaram a compreender como os movimentos dos planetas determinavam o modo de funcionamento de toda a natureza, né? Como a energia que é emanada desses planetaços enormes, né, que flutuam acima das nossas cabecinhas insignificantes, determinava o curso das coisas aqui embaixo e determinava não só o modo de funcionamento da natureza externa a nós, mas também a natureza dentro de nós. Então, o homem moderno ele acabou perdendo essa conexão com a natureza. Ele vive de uma forma desconectada da natureza. Ele mal tem tempo para observar as estrelas, né? Então, quando a gente se desconectou da natureza, a nossa vida ela passou a fluir de uma maneira mais truncada, né? Porque é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza, né? Contra a maré cósmica. Ao passo que os homens ancestrais, né, os povos ancestrais, por observarem mais a influência dos astros aqui embaixo, eles viviam de uma maneira mais conectada com essas forças, né? E, consequentemente, a vida
funcionava de uma maneira mais fluida, né? Porque eles estavam remando a favor da maré cósmica. Então, a astrologia, ela é uma oportunidade para a gente entender o poder planejador da natureza, né? Como as energias que são emanadas nos astros determinam o nosso modo de funcionamento aqui na Terra. Por isso que eu costumo dizer, e eu posso falar com propriedade, porque eu trabalhei por muitos anos na área de recursos humanos, tendo contato aí com diferentes ferramentas para análise de perfil, análise de personalidade, assessment e por aí vai. Eu posso dizer com bastante propriedade que, de longe, o mapa astral é a ferramenta mais precisa que existe para a gente compreender a nossa natureza. Isso porque a astrologia ela não foi inventada, né? Não é uma técnica inventada pelo homem, não invalidando, né, a assertividade dessas ferramentas que a gente tem hoje no mercado, porque são de fato ferramentas muito boas, né? Mas a astrologia ela é muito mais precisa, porque é a inteligência do universo, né? A inteligência de Deus, e não a inteligência humana que foi lá e criou uma determinada ferramenta. Então, o que eu faço aqui no Natural Journey, né? A ideia é que através do mapa astral das pessoas que me procuram, né, para fazer esse mergulho na sua própria natureza, a ideia é que através do mapa astral a gente possa identificar quais são as forças, as potencialidades, assim como os desafios, as oportunidades, quais são as forças que compõem a natureza da pessoa, para que juntos a gente possa pensar quais são os caminhos profissionais mais alinhados às potencialidades que ela carrega dentro de si. Então, eu procurei unir esse conhecimento da astrologia com o conhecimento que eu adquiri aí ao longo da minha trajetória profissional no mundo corporativo, que inclusive é a área que eu continuo trabalhando hoje, né? Então, Natural Journey é um projeto paralelo, não é um projeto que eu implementei para ganhar mais dinheiro, né? Na verdade, eu entendo que esse seja o meu serviço para o mundo, né? A minha maneira de contribuir para um mundo melhor, porque quando a gente está vivendo de uma maneira alinhada com a nossa natureza, não tem tensão, né? Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que é natural flui sem tensão. E quando a gente está alinhado com a nossa natureza, a gente vive de uma maneira mais leve, a gente é mais feliz, né? E quando a gente está vivendo, sentindo alguma tensão, é sinal de que alguma coisa relacionada àquela circunstância, àquela situação, está ferindo alguma parte da nossa natureza, né? E quando a gente flui com a natureza, quando a gente vive de uma maneira mais leve, quando a gente é mais feliz, a gente também não enche o saco, né? Porque é aquela máxima que gente feliz não enche o saco. Então, quando a gente está endorfinado, porque é esse o hormônio, né, que o nosso corpo libera quando a gente está feliz, quando a gente está endorfinado, a gente é mais aberto, a gente é mais receptivo, a gente é mais colaborativo, a gente ajuda mais as pessoas, ou seja, a gente transforma esse mundo num lugar melhor para se viver, né? Então a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Ao passo que quando a gente está tensionado, a gente libera, né? O nosso corpo libera uma substância chamada cortisol. E os efeitos do cortisol para o nosso corpo no médio a longo prazo são terríveis, né? Então a gente fica com a musculatura tensionada, né? A gente fica com o foco mais estreito, né? A gente não consegue enxergar a figura completa. E todo esse efeito do cortisol no nosso corpo, ele tem uma função, né? Que é lutar, né? Ou fugir. Só que assim, na floresta, lutar ou fugir, né? Era uma coisa boa de se fazer. Quando a gente tinha que fugir de um bicho feroz, quando a gente tinha que se esconder da chuva, né? Quando a gente tinha que lutar ali, né? Frente a algum ataque. Mas no mundo que a gente vive hoje, né? Na sociedade, para as nossas relações do dia a dia, lutar ou fugir talvez não seja a melhor das alternativas, né? Então, o cortisol, ele acaba fazendo com que a gente não consiga ter um relacionamento harmonioso, né, com as pessoas que nos cercam. A gente fica mais defensivo, a gente fica mais fechado, a gente fica mais combativo. Então, a ideia do Natural Journey é essa. Então, caso vocês queiram fazer esse mergulho na natureza interior de vocês, através do mapa astral, conhecer quais são as forças, os desafios que você carrega dentro de você, fica à vontade para agendar um horário. O horário eu disponibilizo a agenda lá no Instagram, então eu vou deixar aqui embaixo também o @ do Instagram do Natural Journey, e lá a gente tem o link para fazer o agendamento ali dos mapas através do site do Reservio, tá? Então pode fazer o agendamento direto por lá ou ir lá no Insta e me mandar um direct também. Como eu trabalho, né, no mundo corporativo, eu trabalho na área de recursos humanos, eu sigo, né, trabalhando com RH,
eu tenho horários reduzidos para fazer esse atendimento, mas, como eu disse, eu acredito que esse trabalho ele esteja alinhado com o meu propósito maior, né, com aquilo que de fato eu vim manifestar nessa terra. Então, para mim, assim, é um prazer, né, reservar um período ali do meu final de semana ou à noite mesmo para fazer esses atendimentos, porque eu acredito que seja um trabalho assim de utilidade pública, né, o meu serviço mesmo para a humanidade. Aqui na página do YouTube, eu vou postar uma série de informações sobre astrologia, né? Então, como lá no Insta a gente tem um tempinho mais limitado, eu vou deixar o Insta mais para colocar algumas publicações pontuais com relação aos trânsitos astrológicos, mas aqui no YouTube eu vou compartilhar as informações de uma maneira mais completa. Então, falando um pouquinho sobre os trânsitos astrológicos também, como que a gente pode tirar melhor proveito dessas energias que estão à nossa disposição. E também linkar, né, esse conhecimento aí da astrologia, né, ou falar sobre o momento dos trânsitos astrológicos, mas também compartilhar com vocês alguns aprendizados, né, que eu tive ao longo da minha caminhada, ou eventualmente coisas que eu venho aprendendo, né, com o próprio movimento dos astros no céu. Porque a astrologia, ela não tem fim, tá? Então, assim, é um processo de assim, de aprofundamento constante, né? Então, quanto mais a gente estuda astrologia, mais a gente percebe que é uma ciência realmente precisa, até assustadoramente precisa de tão precisa, né? Então, assim, é um conhecimento vasto mesmo que não tem limite. Quanto mais a gente estuda, mais fascinado a gente fica e mais a gente quer estudar. E eu quero poder compartilhar com vocês tudo que eu venho descobrindo aí sobre astrologia aqui no canal também. Então é isso, espero vê-los muito em breve aqui com mais algum vídeo, e por hora agradeço bastante, vou falar aquela frasezinha de praxe, né, para dar uma força, né, para incentivar esse movimento aí de autoconhecimento. Não esquece de clicar no sininho, ainda não sei a ordem das coisas, então se inscreva no canal, clica no sininho, compartilhe com seus amigos e dá o seu joinha aí para a gente ver esse movimento crescer cada vez mais, tá bom? Beijo grande para vocês e a gente se vê numa próxima. Até mais!